dia a todos, pessoal. Vamos dar continuidade a mais uma sessão do nosso Clube da UTI. Hoje a gente vai dar seguimento ao tratamento do delírio, manejo da dor e da abstinência na UTI, que é um tema muito importante que a gente vem trabalhando nas últimas sessões do clube. E hoje a gente vai falar de uma maneira mais prática do aspecto farmacológico. Então, quais são as medicações que a gente usa, quais as propriedades farmacológicas de cada uma dessas medicações, o que a gente tem que se preocupar e como a gente deve escalonar esse tratamento. Meu nome é Carolina Campos, eu sou cardiointensivista pediátrica da Cardioped Brasil. Então, esse é um slide que foi recorrente e eu acho que ele é muito importante, eu não consigo estressar o suficiente o quanto esse slide é importante, a compreensão de que as manifestações de agitação que a gente vê na beira do leito, elas precisam de um diagnóstico, né? Muitas vezes a gente já quer tratar, já quer, vamos sedar, faz tal medicação, mas se a gente não entende qual é a causa, a gente pode usar uma medicação que, ao invés de fazer bem, vai fazer mal. Não é que ela vai ser neutra, ela vai fazer mal para o nosso doente, né? Então, por exemplo, se eu tiver um paciente com dor e eu sedá-lo com midazolam, o midazolam não tem nenhuma propriedade analgésica. Eu só vou deixar de enxergar a dor, mas o paciente vai continuar sentindo dor. Por outro lado, se meu paciente estiver delirando e eu fizer, por exemplo, um fentanil ou um midazolam, são classes medicamentosas que pioram o delírio. Então, a compreensão da agitação, ela é muito importante e a gente faz isso através das escalas que foram temas das últimas aulas. Então, a primeira questão é a gente definir exatamente o que é a agitação, a partir das ferramentas diagnósticas, diagnosticar, e isso foi tema de outras aulas, eu não vou me estender nesses aspectos aqui hoje, a gente vai focar bastante no manejo clínico. Então, vamos começar pela dor. Então, a dor, a gente tem as escalas diagnósticas que são utilizadas, NIPS, FACES, a escala verbal numérica, o COMFORT, dependendo da idade do nosso paciente, se ele está entubado ou não. A partir do diagnóstico da dor, a gente vai tratar. O nosso paciente pode receber analgésicos simples, como paracetamol ou dipirona, e anti-inflamatórios não hormonais, como ibuprofeno, cetorolaco e cetoprofeno. Eu coloquei o ibuprofeno aqui na categoria do analgésico simples, mas ele poderia estar na categoria do anti-inflamatório. É importante lembrar que no período neonatal a gente sempre tem ajustes de doses, então essas doses precisam ser checadas, e aí a farmácia tem um papel fundamental no manejo da dor desses pacientes. E uma coisa muito importante de lembrar, e a gente vai falar da escada da dor, é que a dipirona, o paracetamol, eles são a primeira etapa e eles não são substituídos. Na verdade, as outras medicações vêm para acrescentar analgesia em cima deles. O anti-inflamatório que eu trouxe aqui para vocês é o cetorolaco, porque ele tem uma grande vantagem de ter a apresentação EV e via oral e sublingual, assim como alguns outros têm a apresentação EV também. Mas a apresentação sublingual ela é muito prática. Lembrar que o paciente em uso de anti-inflamatório tem mais risco de sangramento, que pode ser um problema na nossa população pela inativação plaquetária. E os anti-inflamatórios também vão agredir a mucosa gástrica, podendo gerar sangramentos e úlceras, e insuficiência renal aguda nos pacientes já com fator de risco ou com uso prolongado. E por isso que, de maneira geral, a gente coloca uma duração máxima do tratamento analgésico com cetorolaco ou outros anti-inflamatórios para ciclos curtos de até 3 a 5 dias. E aí a gente vem com os opioides, que é a grande classe medicamentosa para a gente tratar a dor aguda, né? A dor aguda é aquela dor de início recente que traduz um insulto no corpo do paciente. Então, na nossa população de pós-operatório, é algo que é inerente. Esses pacientes vão sentir dor pela cicatriz da toracotomia, da esternotomia, dos drenos, né? Dentre os opioides que a gente
mais usa na UTI, a gente está falando do fentanil, da morfina e da metadona. O remifentanil é uma medicação muito do centro cirúrgico e pouco da UTI, porque apesar de ter um início de ação imediato, a meia-vida é muito curta. E, de maneira geral, a gente quer medicações que vão deixar esse paciente coberto do ponto de vista analgésico por mais tempo, né? Outra coisa que é muito importante lembrar é que os receptores opioides têm mais de uma classe, né? Então, a gente tem os receptores mus, receptores kappa, os receptores gama. E cada uma dessas medicações atua preferencialmente em um desses subtipos. E esse é o motivo pelo qual, nos pacientes em uso mais prolongado de opioide, quando a gente deixa de ter efeito, a gente faz o rodízio do opioide. Então, eu troco uma medicação por outra dentro da mesma classe. Por exemplo, o paciente está em uso de fentanil de longa data, e ele já não está mais tendo efeito analgésico, apesar de estar em doses altas. A gente troca para morfina ou metadona, porque essas outras medicações vão atuar em outros receptores com uma maior potência do que o fentanil estava atuando, e aí com isso a gente consegue, com doses menores, um melhor efeito analgésico. Isso é o que a gente chama de rodízio de opioide, que é uma ferramenta da qual a gente pode lançar mão quando a gente está frente a um paciente com um tempo maior de UTI, ainda de frente com dor aguda, tá? Super importante a gente lembrar também dos efeitos adversos, principalmente constipação e náusea e vômitos. A gente vê isso bastante nos nossos pacientes na UTI. Eu tinha um professor na faculdade que falava: a mão que prescreve opioide prescreve laxante, é uma coisa que tem que vir junto. A gente precisa lembrar que esse paciente vai precisar de um estímulo para evacuar. Se ele estiver sem sonda vesical, ele pode fazer retenção urinária, então é algo que a gente precisa monitorizar também. E a depressão respiratória, que é uma preocupação dos pacientes extubados. Então, quando a gente fala de dor, a gente precisa entender que todo paciente que está na UTI pode sentir dor. Então, a partir do momento em que o paciente pisa na nossa UTI, a gente precisa minimizar os estímulos dolorosos. O primeiro passo é esse. Antes de dar remédio, a gente tem que cuidar do ambiente, né? E como que a gente faz isso? Minimizando o número de dispositivos, tentando deixar o berço mais limpo possível. Eu já vi, por exemplo, paciente tá reclamando, choroso, 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 a hora que você vira o bebezinho, tinha alguma coisa embaixo dele machucando, que a gente não tinha visto, né? Então, sempre ter esse olhar para o ambiente e aí aplicar a escala de dor. O paciente entrou na UTI, ele precisa ter a dor monitorizada como um sinal vital, como qualquer outro sinal, como frequência cardíaca, como pressão arterial, como saturação. E aí a gente vai fazer a sedação e a analgesia conforme a necessidade. E tão importante quanto essa avaliação inicial é a reavaliação periódica. Então, eu avaliei, o paciente não tem dor, daqui a um tempo eu vou avaliar de novo. Ele está com dor, eu vou tratar e vou reavaliar. Então, a gente vai ter sempre esse ciclo de diagnostiquei, intervi, reavaliei, para que o paciente não fique com dor por tempo desnecessário. Quando a gente fala de escada analgésica na pediatria, que é o escalonamento das medicações, a gente tem apenas 2 degraus, diferente da escala do adulto, que tem um degrau intermediário. Então, se o paciente tiver dor leve, a gente vai tratar com analgésico simples. Se o paciente tiver dor forte, a gente vai tratar com opioide. Não precisa ter medo de dar opioide, tá bom? Eu já trabalhei com pessoas que falavam, não, mas vai viciar, ou a gente às vezes tem esse medo de ser uma droga muito forte. É muito pior o paciente ficar com dor do que o paciente receber uma dose adequada de opioide, né? E aí, o corrimão dessa escada analgésica são os adjuvantes. E isso é muito importante, principalmente no paciente que fica mais tempo na UTI, né? Por quê? Porque a gente viu que os opioides têm uma série de efeitos colaterais. Então, tudo que eu quero é uma analgesia adequada com a menor carga de opioide possível. E aí os adjuvantes vão me ajudar. E a gente começa com os analgésicos simples, que devem permanecer na prescrição, mesmo quando a gente está em uso de opioides, porque eles vão atuar em outros receptores, outros mecanismos, e eles vão diminuir a necessidade de opioide.
E aí a gente tem outras medicações, principalmente medicações que vão atuar nos caminhos da dor crônica e da dor neuropática, como os anticonvulsivantes, a gabapentina, são medicações que vão ajudar a gente a precisar de menos opioide. E aí a gente consegue um conforto adequado do paciente com menos efeito colateral. Eu coloquei junto a dor e a sedação, porque eu acho que uma boa parte da nossa população é pós-operatório, então essas coisas têm que andar de mão dada, né? Quando a gente pensa em níveis de pseudoanalgesia, isso aqui é importado da anestesia, não da terapia intensiva, a gente vai fazer um procedimento, ou o paciente chega do centro cirúrgico, a gente precisa ter um nível de sedação compatível com a gravidade do paciente. Então, eu posso querer desde uma sedação leve, naquele paciente que foi uma cirurgia simples, que eu acho que eu vou extubar precocemente, e aí é um paciente que, a hora que eu chamo, ele tem que responder, né? A via aérea, preferencialmente não alterada, então é um paciente que já está estubado, em ventilação espontânea com função cardiovascular adequada. E a gente tem aumentos progressivos da sedação e da analgesia até chegar na anestesia geral, que é o paciente totalmente arresponsivo, que precisa de uma intervenção na via aérea para respirar, né? E que pode até ter interação cardiovascular hemodinâmica por causa das sedações, tá? E aí, quando a gente fala de sedação exclusivamente, a principal classe medicamentosa que a gente historicamente usou foi o benzodiazepínico. A gente na UTI usa muito midazolam pela possibilidade da infusão EV. Aqui no Brasil a gente não tem a apresentação de outras classes que a gente possa usar endovenoso. Mas o que é muito importante lembrar é que o benzodiazepínico é um dos principais fatores de risco para delírio. Então, minimizar a carga de benzodiazepínico ou zerar, idealmente, a carga de benzodiazepínico é o melhor que a gente pode fazer pelo nosso paciente. Então, sempre preferenciar, primeiro tratar adequadamente a dor, né? Depois tratar adequadamente o delírio, e se aí, em cima de tudo isso, você ainda precisar que o seu doente fique num plano anestésico mais profundo, aí sim a gente vai pensar em outras classes. Além do benzodiazepínico, a gente tem o Propofol, que é uma medicação pouco utilizada na nossa UTI pelo efeito cardiovascular depressor, mas que pode ser usada de maneira segura em pacientes com função preservada. Então, por exemplo, o transplantado que interna para tratar uma pneumonia ou um citomegalovírus e precisa passar um PIC, né? O Propofol é a medicação para esse paciente. Por quê? Porque ele tem um início de ação rápido, uma meia-vida curta, a gente consegue titular em pequenas doses e ele vai prover uma analgesia adequada para um procedimento pontual, né? O Precedex, a dexmedetomidina, é uma medicação que a gente usa bastante também, ela é bem interessante no sentido de que ela promove um controle de frequência cardíaca e tem algum grau de efeito vasodilatador. E a ketamina, que é um potente analgésico, a ketamina atua antagonizando os receptores NMDA, então ela tem um outro mecanismo de ação. Os benzodiazepínicos, eles modulam a via GABAérgica, e ela é uma medicação muito interessante no manejo da dor, mas a gente precisa lembrar que ela causa uma dissociação. Então, esse efeito dissociativo pode culminar em alucinações, principalmente, a gente vê principalmente nos pacientes maiores. Os menores, na minha opinião, devem também ter a mesma coisa, eles só não sabem falar, né? Então, quando a gente fala de usar ketamina num paciente maior, em geral, se for para um procedimento, a gente vai usar algo que cause amnésia, como, por exemplo, o benzodiazepínico. Se for do ponto de vista de analgesia e sedação contínua, a gente preferencia doses mais baixas do que as que estão aqui na tabela. Então, a gente vai usar uma dose de 0,1, 0,2. Ela é muito boa para dor visceral também. Então, o neonato com enterocolite, que está com dor, que você não quer dar mais opioide, porque esse opioide vai prejudicar o trânsito intestinal desse doente, ele é um ótimo candidato para uma ketamina endovenosa em dose baixa como analgésico. Então, do ponto de vista do pós-operatório, o nosso paciente vai ser admitido e vai entrar no fluxograma que eu mostrei para vocês lá atrás. Vamos avaliar a dor, ver se ele tem dor. E aí a primeira pergunta que eu tenho que me fazer é: esse paciente ele é candidato à extubação precoce?
Ou ele já chegou estubado do centro cirúrgico? Por quê? Porque daí, além do controle da dor, eu preciso ter em mente que eu não posso ter uma depressão respiratória muito grande para esse paciente. Se ele não for ser estubado, o ideal é que a gente comece com um analgésico simples, então, por exemplo, a dipirona, eu peço perdão aqui, está errado, é de 6 em 6 horas. Um opioide, aqui a sugestão é o fentanil, numa dose de 1 micrograma quilo hora, o Precedex associado, e lembrar que eu posso precisar de mais, o paciente pode sentir dor. E se ele estiver agitado e eu entender e diagnosticar que isso é uma dor, eu preciso aumentar a dose da analgesia. E esse aumento de dose, ele deve ser feito primeiro com um bolus, uma medicação de resgate, associado ao aumento da velocidade de infusão contínua, tá bom? Se meu paciente for ser estubado, aí a gente vai preferenciar doses mais baixas de opioide, então, por exemplo, um fentanil de meio, associado ao Precedex e a dipirona, e aqui eu posso lançar mão do anti-inflamatório não hormonal, que é algo que vai ajudar o controle da dor, lembrando que se o paciente for menor que 6 meses ou tiver sangramento, insuficiência renal e plaquetopenia, a gente não vai utilizar essa medicação. Independente da via que você seguir do seu paciente, você tratou, você prescreveu, você vai reavaliar e intervir e entender se o que você deu foi suficiente, foi de menos ou foi demais. Às vezes é demais e a gente precisa tirar. A abstinência. Então, a abstinência é algo que é muito comum na nossa prática. E a gente tem que ter um olhar não só de tratar, mas de prevenir também. A gente sabe que a abstinência ela é associada ao tempo de uso de cada classe medicamentosa. Então, quando a gente estiver frente a um paciente que a gente acha que a gente vai extubar, que a gente acha que a gente vai diminuir o nível de cedoanalgesia, eu preciso ter um olhar para esse paciente pensando na síndrome de abstinência. E aí o corte, que é a maior parte dos estudos da literatura trazem para a gente, é 5 dias, tá bom? Isso é algo que é controverso, depende muito, lógico, da idade do paciente, da metabolização que ele faz das medicações, da farmacocinética, da farmacodinâmica, mas arbitrariamente a gente vai definir aqui na nossa instituição como o paciente que está entubado há mais de 5 dias, tá bom? Ele está entubado há mais de 5 dias, eu vou precisar ter um olhar para abstinência. Se ele não tiver, eu posso só suspender as medicações ou titular, conforme eu achar que é necessário para analgesia, e vigiar a abstinência desse paciente. A gente vai vigiar como? Aplicando a escala. A escala de Watt é a escala que a gente usa para abstinência. E o ideal é que essa escala seja aplicada 3 vezes ao dia, uma vez por plantão, até 48 horas após a suspensão, principalmente naqueles pacientes que estão mais próximos dos 5 dias de sedação, né? O paciente que chegou do centro cirúrgico e já estubou, já veio estubado, esse paciente não vai ter abstinência. Se o paciente tiver um período maior de sedação, aí eu preciso me perguntar se ele tem via interal. Por quê? Porque se ele tiver via interal, a gente vai preferenciar as medicações por via interal para minimizar o uso do acesso venoso. Então, se ele tiver via interal disponível, a gente vai escolher, dentre as sedações que ele está recebendo, quais são as alternativas da via interal da mesma classe medicamentosa e iniciar o desmame da dose da medicação endovenosa a partir da segunda dose da medicação enteral, tá bom? E, lógico, sempre reavaliar, né? Então, eu comecei, por exemplo, o meu paciente está em uso de fentanil, a nossa escolha vai ser a metadona, eu começo a metadona de 6 em 6 horas, a partir da segunda dose da metadona, eu baixo em 1/4 a velocidade de infusão do fentanil até a suspensão, tá bom? E se eu não tiver o trato gastrointestinal disponível, mas estiver pensando em extubar esse paciente, então um neonato que teve uma enterocolite ou um quilotórax que está em jejum, a gente vai desmamar a sedação endovenosa, mas a gente vai desmamar numa velocidade um pouquinho mais lenta, porque eu não vou ter o efeito adjuvante, o efeito sinérgico, na verdade, da medicação enteral, tá bom? E sempre, sempre reavaliar depois. Então, aqui a gente vê as medicações que a gente vai
escolher. Então, se o paciente estiver recebendo fentanil há mais de 5 dias, a gente vai iniciar a metadona. Se ele estiver com midazolam há mais de 5 dias, a gente vai iniciar o lorazepam. E se ele estiver com dexmedetomidina, a gente inicia a clonidina. Muito bem. Mas se eu iniciei o desmame e meu paciente ficou abstinente, eu vou precisar tratar, né? Então, como que a gente trata? Os pacientes que têm síndrome de abstinência vão ter uma pontuação maior ou igual a 3 na escala de Watt. Ele não pontuou na escala de Watt, a gente vai seguir no fluxograma anterior que eu mostrei para vocês agora, vigiando a abstinência. Se ele pontuar, a gente precisa tratar. Então, toda vez que eu estou prescrevendo um rodízio de sedação, um esquema enteral para desmame da sedação endovenosa, eu preciso deixar na minha prescrição, isso é para vocês médicos, as medicações de resgate, né? Qual vai ser a medicação que eu vou usar caso o meu paciente tenha abstinência? E na dose adequada, tá bom? De maneira geral, a gente deixa como dose de resgate, e isso é muito importante quando a gente fala da transição do contínuo para o intermitente, uma dose ao redor de 1/6 da dose diária total de opioide, tá bom? E aí, preferencialmente, com medicações que tenham um início de ação um pouquinho mais rápido para tratar essa abstinência, tá? Então, realizei a medicação de resgate, eu vou o quê? Reavaliar. Reavaliei meu doente, apliquei a escala de Watt de novo, vou me perguntar, ele pontua mais do que 3? Se ele pontuar, eu vou voltar para esse loop, né? E vou medicar até ele não pontuar mais na escala, não estar mais abstinente. A partir do momento que ele não estiver mais abstinente, a gente vai reiniciar o desmame da sedação endovenosa em 10 a 20% a cada 12 a 24 horas, né? Esse desmame aqui é numa velocidade mais lenta, por quê? Porque esse paciente já apresentou abstinência. Diferente do paciente do fluxograma anterior, que era um paciente que só estava em vigilância para abstinência. A partir do momento que o paciente mostra sinais de abstinência, ele está mostrando para a gente que a gente precisa ir mais devagar com ele, tá bom? Então, por isso, a gente diminui a velocidade do desmame da pseudoanalgesia endovenosa. E aí a gente vai reavaliar na escala de Watt. Se ele estiver abstinente de novo, a gente volta para o ciclo de realização de medicação de resgate. Se ele não tiver, a gente segue o desmame até a suspensão, sempre monitorizando os sinais de abstinência, aplicando a escala de Watt. E aqui, novamente, as medicações que a gente está utilizando. Um desafio muito grande que às vezes a gente encontra na prática clínica é, por exemplo, eu vou iniciar as medicações enterais, né? E o paciente segue agitado, segue com dor, e aí a gente acaba associando a medicação enteral, ao invés de trocar, né? Daí o paciente fica com fentanil endovenoso e metadona enteral, né? É muito importante, nesse momento, que a equipe defina qual é, dentro da classe medicamentosa, a medicação que a gente vai querer deixar como monoterapia. E, a partir daí, otimizar as doses dessa medicação e seguir no desmame adequadamente, tá bom? E aí a gente segue no desmame endovenoso conforme o programado e, se necessário, a gente faz resgates em bolos. E aí, no dia seguinte, a gente vai, quando for passar a visita, olhar para o paciente e falar, muito bem, ele teve dificuldade na transição. Quantos bolos ele precisou receber de fentanil? E aí, a partir do cálculo da soma total do que ele recebeu no dia anterior de bolos de fentanil de resgate, a gente vai somar isso dentro da dose do que ele está recebendo de metadona, para ajustar essa dose da metadona, tá bom? Para que a gente não fique com polifarmácia. É muito importante isso. E isso é uma das principais dificuldades que a gente tem no dia a dia. A gente entra com a medicação enteral, mas não sai da medicação endovenosa porque o paciente ainda está agitado, né? Então, a estratégia de realizar bolos, né, para manter o paciente bem naquele dia. E no dia seguinte, calcular a equipotência do quanto eu dei de fentanil no dia anterior para metadona é a estratégia que vai permitir mais rapidamente a gente tirar o fentanil endovenoso, minimizar a polifarmácia, minimizar o efeito colateral da medicação, tá bom? E o delírio, a gente vai
para todos os pacientes, aplicar medidas preventivas. Então, acho que é cada vez mais claro para todo mundo, a literatura médica vem mostrando isso, o quanto os nossos pacientes deliram, né, principalmente os pacientes pós-SEC, e que a gente precisa ter um olhar para isso. Então, todo mundo ganha escala analgésica quando chega. Todo mundo ganha escala de delírio e medidas preventivas de dor e de delírio. Todo mundo precisa disso. E essa frente, eu vou pedir desculpa que ficou um pouquinho pequeno, vai ter uma frente de prevenção fisiológica. Então, eu preciso, na medida do possível, fazer meu paciente evacuar, fazer meu paciente receber alimentação via oral, se ele tiver estabilidade, manter o ciclo sono-vigília, né, o dia a dia, a noite a noite. A gente sabe que na UTI nem sempre isso é possível, mas aqui na nossa UTI a gente tem uma vantagem grande, que a maior parte dos leitos tem janelas, isso já é um grande ganho, né? E promover mobilidade. Aqui a fisioterapia tem um papel fundamental, né, de mobilizar o paciente, tirar o paciente do leito e ajustar os estímulos sensoriais. E daí a terapia ocupacional ajuda muito a gente. A prevenção do delírio, ela passa por um aspecto farmacológico também. Então, todo dia eu tenho que rever a meta de sedação do meu paciente. A gente faz isso aqui diariamente na nossa UTI com a escala de Haas, né? Minimizar benzodiazepínico, minimizar opioide, né? Anticolinérgicos são medicações que também causam muito delírio, é que não é tão frequente na nossa UTI, mas é uma classe medicamentosa que também causa delírio, né? Avaliar e tratar a dor, evitar a polifarmácia, prevenir e tratar a síndrome de abstinência adequadamente, né? E pensar em promover o ciclo sono-vigília, eventualmente até de uma maneira farmacológica. E a melatonina é uma medicação que tem sido mais usada na pediatria, tá? E o ambiente, lógico, né? Chamar o paciente pelo nome. Avisar que você vai manipular o paciente. Isso, às vezes, no paciente entubado, às vezes eu esqueço também, né? A gente fala, tá dormindo, tá entubado, vou só examinar. E aí chega, já põe o esteto, né? Imagina, você tá lá, você tá sedado, você não consegue, com um tubo na sua boca, de repente vem alguém mexe em você, você tá assustado, você não sabe o que está acontecendo, né? Então, mesmo nos entubados, apresentar a equipe de cuidado, falar, né, que, eu sou a doutora Carol, eu vou cuidar de você hoje de uma maneira calma, organizada, né? E para os pacientes maiores e para os adultos, relógio, né, na parede com a hora certa, para mostrar que dia é dia, noite é noite, calendário, ou falar para o paciente, hoje é dia tal, né, do mês tal, principalmente nos pacientes que estão há mais tempo na UTI, óculos. É uma coisa muito importante, que às vezes a gente esquece. Quem usa óculos aqui sabe o quanto é difícil estar sem óculos. Tudo isso ajuda os sentidos do paciente a se orientarem, e a partir daí o paciente vai ficar orientado. E aí a gente vai avaliar o nosso nível de sedação através da escala de Haas. Se o Haas for menor que -4, esse paciente está muito sedado, eu preciso, antes de mais nada, rever as metas de sedação dele. Se ele não tiver sedado excessivamente, a gente vai aplicar a escala de delírio, que aqui na nossa UTI a gente escolheu a escala de Cornell, que tem a sigla de CAPD. E aí, essa aqui pequenininha no canto, mas eu sugiro que quem tiver dúvida volte na aula. A gente teve uma aula só das escalas, né? E se o paciente pontuar mais do que 8, a gente vai fazer um diagnóstico de delírio. Se ele não pontuar mais do que 8, ele volta para avaliação de rotina do nível de sedação, tá bom? E se ele tiver delírio, a gente vai tratar. Como que a gente trata delírio? Primeiro, identificar a causa desencadeantes, né? O delírio, ele tem um componente, um substrato orgânico. Então, esse paciente está com infecção, ele tem distúrbio eletrolítico, ele está com dor. São coisas que podem causar delírio, tá? E lembrar das medidas não farmacológicas também, que na verdade são a primeira linha, né? Que é tudo isso que a gente falou até agora, tá bom? Todo dia, é boa prática a gente realizar o teste de despertar, um teste de prontidão no paciente que está entubado, que tem condição hemodinâmica para isso, né? E evitar contenção física. Eu acho que esse aqui é um ponto bastante importante, que é uma dificuldade algumas vezes para a gente na UTI, mas se o paciente tiver uma dor adequada, um delírio adequadamente tratado, e a família estiver do lado e for colaborativa com a gente,
na maior parte das vezes a gente não vai precisar conter fisicamente esse paciente. Por quê? Porque conter fisicamente esse paciente vai causar delírio. E aí a gente entra num ciclo vicioso. O paciente está delirando, eu contenho, daí ele delira mais, daí eu contenho mais, daí eu começo a sedar, daí eu dou benzodiazepínico, né? Então, se a gente está precisando conter o paciente, a gente precisa reacessar as escalas, entender por que esse paciente está agitado e tratar adequadamente. É lógico, em alguns momentos a gente vai precisar lançar mão da contenção pela segurança do paciente. Mas é importante essa reflexão. Toda vez que você chegar no leito e tiver um paciente contido fisicamente, você tem que se incomodar com isso. Tá bom? Você tem que pensar o que eu preciso fazer para tirar a contenção física desse meu doente, tá bom? E aí, se nada disso deu certo, a gente vai considerar o uso dos antipsicóticos, que é o tratamento farmacológico do delírio. Se eu tiver uma melhora clínica, a partir de 48 horas de estabilidade, a gente considera o desmame dessas medicações e o paciente volta para o fluxograma de screening, de rastreamento de delírio. Se ele não melhorar, a despeito de doses ótimas de antipsicóticos, a gente precisa de ajuda do especialista, a gente precisa do psiquiatra ou do neurologista infantil junto com a gente para entender se não tem algum transtorno de base, alguma outra doença que esteja causando esse delírio refratário, tá bom? E buscar outras informações. Então, às vezes, uma neuroimagem, às vezes esse paciente teve um AVC, e a gente não percebeu porque não teve um déficit motor, não é uma área motora, né? Mas teve um insulto de núcleos da base, por exemplo. E ele está delirando como uma resposta ao insulto orgânico, né? Então, o paciente que não responde, a gente tem que reacessar o diagnóstico. E aqui as medicações de escolha da via interal vão ser a quetiapina. A quetiapina a gente começa com uma dose de 0,5 miligrama quilodose, de 6 em 6 horas. A gente pode titular até 1,5 miligrama quilodose. E a risperidona, tá bom? A risperidona em dose absoluta, ela não é por quilo, isso é muito importante para a gente que é pediatra, às vezes a gente é acostumado a fazer tudo por quilo, né? E a gente usa muito frequentemente, é uma prática off-label, mas que a gente vê que funciona, que dá certo, que tem pouco efeito colateral, que é a clorpromazina endovenosa. É um antipsicótico que é feito para uso intramuscular, mas que a gente usa endovenoso e que, para a nossa população, ela é excelente, porque além do efeito antipsicótico, ela é um grande vasodilatador. Então, eu consigo uma diminuição da pós-carga, né, associado a um controle do delírio, tá bom? Então, a clorpromazina endovenosa é uma opção também. Então, para resumir tudo que a gente falou até agora, né, a gente precisa garantir o conforto da criança, isso é essencial para a recuperação dela, e para isso a gente precisa tratar adequadamente dor, delírio, sedação, a síndrome de abstinência. E para isso a gente precisa do equilíbrio. Nem dar de mais é ruim, dar de menos é ruim. Essa criança precisa de um equilíbrio. Cada criança vai ter um equilíbrio individualizado. E para isso a gente precisa estar na beira do leito, reavaliando o tempo inteiro. Tá bom? Agradeço a atenção de vocês e estou à disposição para dúvidas.